Zahoua Arafat, filha de Yasser Arafat, é uma das pessoas mais ricas da Europa. Sua fortuna é calculada em torno de 8 mil milhões de dólares. Ela possui imóveis de primeira linha em Londres e mora em Paris. De onde veio tanto dinheiro? O que a OLP fazia para se autofinanciar? Fica aqui que hoje a gente vai entender tudo isso. Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliane, por aqui eu falo a respeito de história. Dê uma olhada nas nossas playlists, nos nossos vídeos por aqui. Se você gostar, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essas coisas são muito importantes, tá? Eu também vou deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, como surgiu a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina? Qual que era o objetivo desse grupo, né? Olha só, pessoal, embora o nacionalista árabe e presidente do Egito na época, o Gamal Abdel Nasser, tivesse prometido restaurar os direitos nacionais dos palestinos, seu governo mantinha os grupos da Palestina sob rígido controle. Em outubro de 1959, Arafat convocou uma série de reuniões com outros 20 ativistas palestinos no Kuwait para estabelecer o Fatah, que significa em árabe conquista, ou é um anacrônico reverso, né? Que em português significa Movimento de Libertação Nacional Palestina. Os Estados Árabes, por sua vez, decidiram criar um órgão oficial para representar as aspirações palestinas. Em 1964, houve a primeira cúpula dos países árabes no Cairo. E nesse momento, eles estabeleceram a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Tanto Arafat quanto outros líderes do Fatah entenderam na época que a OLP tinha sido criada, na verdade, para fiscalizar os palestinos. E eles tinham razão. Muito bem, com o tempo, a OLP foi absorvida pelo Fatah. E aí o Arafat se tornou líder também da OLP. E o objetivo da OLP e do Fatah era o mesmo: destruir Israel. A OLP foi responsável por diversos atentados terroristas. A Organização para a Libertação da Palestina foi classificada como organização terrorista desde a sua criação em 64, até os acordos de Oslo em 1993, que foi ali que a OLP reconheceu a existência do Estado de Israel e resolveu abandonar o terrorismo. Durante todo esse tempo, a OLP recebeu apoio financeiro e político da União Soviética, dos seus satélites do leste europeu, de países da América Latina, da África e membros da Liga Árabe. A OLP utilizou o tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro para acumular uma fortuna estimada pelos Serviços Nacionais de Inteligência Criminal britânicos em cerca de 10 mil milhões de dólares. Tanto a OLP quanto a Autoridade Palestina, e isso quando eles abandonaram o terrorismo e reconheceram Israel, a OLP se tornou Autoridade Palestina, e a Autoridade Palestina governa hoje a Judéia e a Samária. Então, tanto a OLP quanto a Autoridade Palestina se financiam também da seguinte forma, olha só: Fundo Fiscal para a Libertação da Palestina, que é um imposto de 5% sobre os rendimentos de cada palestino, doações de palestinos ricos, doações de organizações como ONU e União Europeia, extorsões de taxas de proteção de empresas para que elas não sejam vítimas de terrorismo. A UNRWA é um braço da ONU, tá? E eles atendem especificamente os palestinos. E a UNRWA não entra aqui, tá? Então, essas doações que vêm da União Europeia e da ONU são doações a mais, além da UNRWA, ok? Então, pessoal, em dezembro de 1987, os palestinos que viviam na faixa de Gaza e na Judéia e Samária deflagraram uma insurreição conhecida como Intifada. Por quê? Porque a faixa de Gaza e a Judéia e Samária estavam sob controle
de Israel, né? E esse levante, né, provocou uma mudança na política externa de Israel. Uma dessas mudanças foi que o governo israelense não tolerou mais a entrada extraoficial de dinheiro para os palestinos e ordenou que a polícia procurasse interceptar contrabandos de dinheiro nos postos de travessia de fronteira. Nisso, pessoal, em 1988, mais de 20 milhões de dólares em espécie foram confiscados. Contudo, isso pouco serviu para restringir a ajuda econômica que a OLP recebia. O que Israel descobriu foi que Arafat havia transformado uma confederação de vários grupos armados e financiados por diversos patrocinadores numa organização econômica complexa, capaz de se autocapitalizar. Muito bem, a OLP se autofinanciava com várias atividades que iam desde a exportação de tecidos, né, que é uma atividade legal, a várias atividades ilegais, como por exemplo o tráfico internacional de drogas. A utilização do tráfico de drogas como ferramenta para financiar o terrorismo foi desenvolvida pela antiga União Soviética. Fidel Castro, por exemplo, autorizava que os cartéis colombianos utilizassem o território cubano para traficar drogas para os Estados Unidos. O grupo terrorista ETA também utilizou o tráfico de drogas como fonte de renda. As FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, Exército de Libertação Nacional, passaram a produzir drogas. O cartel dos sóis na Venezuela trafica droga produzida pelas FARC e faz com que essas drogas cheguem até o México e os cartéis do México transportam até os Estados Unidos. O Hezbollah e o Hamas têm conexões com o cartel dos sóis, né? Muito bem, pessoal. Atualmente, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico também traficam drogas. A OLP decidiu oficialmente se autofinanciar com o tráfico de drogas em 1983, 6 meses depois da expulsão da OLP do Líbano por Israel. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, pessoal, sobre a guerra no Líbano, tá? Então, por que Israel entrou, o que aconteceu lá, tá bom? Então, vejam esses dois vídeos, são vídeos da semana passada. Tem um vídeo também sobre o Setembro Negro na Jordânia e tem um vídeo também sobre o nacionalismo árabe, ok? Vou deixar aqui na descrição todos esses vídeos. A receita que a OLP gerava era maior do que o produto interno bruto de muitos países árabes. E durante a Guerra Fria, estados soberanos, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, patrocinavam entidades não estatais para travarem guerras em seu lugar. E foi nisso que a União Soviética financiou diversos grupos anti-Israel na Palestina, né, no Líbano também e tudo mais. Então, a União Soviética também era responsável por diversas propagandas antisionistas que vinculavam o sionismo ao nazismo, né? Então, só lembrando, o nazismo ele é germanófilo, antissemita e anticristão por excelência. Sem essas três características não é nazismo, tá? E o sionismo é a ideologia da autodeterminação do povo judeu. Então, vocês veem que não tem nada a ver, né? Mas mesmo assim, a União Soviética bateu muito nessa propaganda, muito nessa ideia. A princípio, Israel não era inimigo da União Soviética, né? Porque, inclusive, Stalin votou a favor da criação do Estado de Israel como uma forma de enfraquecer o Império Britânico. Muito bem, só que com a aproximação de Israel dos Estados Unidos, Israel entrou no radar soviético. E foi aí que a União Soviética começou uma propaganda massiva contra Israel e, como eu disse, começou a financiar esses grupos palestinos, né, que queriam destruir Israel. Tem um vídeo, pessoal, no canal sobre isso, tá? Sobre a aproximação de Israel dos Estados Unidos, quando Israel pediu para que o Stalin liberasse os judeus soviéticos para que eles pudessem emigrar, e aí as relações entre os dois países azedaram bastante. Tá? A OLP e a Autoridade Palestina são conhecidas pela sua corrupção.
A Condoleezza Rice, ex-conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, chegou a dizer o seguinte: francamente, a autoridade palestina é corrupta e brinca com o terror. E por que ela falou isso, né? Porque a autoridade palestina paga uma, entre aspas aqui, bolsa terrorista. Então, qualquer terrorismo contra Israel, eles pagam essa bolsa para o terrorista ou para a família do terrorista, caso o terrorista morra. Muito bem, pessoal. Então, mesmo recebendo doações, o Arafat sempre se recusou a aceitar quaisquer condições impostas para receber qualquer tipo de ajuda econômica. E mesmo assim, ele continuou recebendo muita ajuda, né? E ele tinha uma fortuna de 1,3 mil milhões de dólares. Segundo um jornal do Kuwait, em 2002, Arafat tinha depositado 5,1 milhões de dólares na sua conta pessoal, desviados de fundos que foram doados por países árabes. E isso explica, né, pessoal, por que a filha do Arafat é hoje uma das pessoas mais ricas da Europa. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais, tá bom? Um abraço e até mais.